Meus irmãos, bom dia. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja Porta de Jerusalém, Ministério Internacional Porta de Jerusalém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre uma palavra que eu tenho mastigado nela, que tenho encontrado coisas muito interessantes, que eu acredito que é bom para o nosso crescimento, o crescimento da igreja. Em Mateus capítulo 20, a parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha. Mas antes de nós começarmos, eu queria orar rapidinho com vocês. Soberano Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por essa semana, obrigado por esses dias que o Senhor tem estado, tem nos ajudado. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas cada vez mais e mais. Que a Tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amados, a palavra do Senhor diz assim em Mateus capítulo 20: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajuntado com os trabalhadores e tendo ajustado ou acertado com os trabalhadores 1 denário por dia. Foi o que ele acertou com os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Amém? Mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu uma praça onde outros estavam desocupados. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Guarde essa palavra, justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou os outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: Por que estáis aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-os o salário, começando pelo último até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram. Pensavam que receberia mais de 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da vinha, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero, do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Antes os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amados, o Senhor da vinha aqui retrata o nosso próprio Deus, que nos chama para o trabalho. Mas a questão aqui é o seguinte, que eu vejo. Um seguinte princípio: Deus é generoso, Deus é justo. Eu fui ver aqui quanto é que custava 1 denário. Eu fui no Google, o Google está aqui para nos ajudar. 1 denário, na época, daria 8 cestas de pães, e fazendo cálculos, daria 80, hoje em dia, a R$100. Então o senhor da vinha chamou o primeiro trabalhador. Ele foi 4 vezes na cidade buscar trabalhadores. Ele chamou o primeiro trabalhador, os primeiros trabalhadores, e ajustou um salário de 1 denário, e eles concordaram.
Os outros, as 3 viagens que ele fez, ele disse que pagaria o justo. A questão aqui é o seguinte: o que é justo para mim é justo para Deus? Deus é justo ou é injusto? Eu sou justo ou sou injusto? A minha justiça se compara com a justiça de Deus? Claro que não. Os olhos de Deus veem de uma forma e nós vemos de outra forma. E criou-se no coração dos trabalhadores uma intriga, uma inveja, porque o senhor da vinha quis dar o mesmo valor. Segundo, ao olhar dos trabalhadores, aquilo era injusto. Como assim? Se ele tinha acertado o valor com o primeiro trabalhador, e sendo o dinheiro seu, ele poderia dar o valor que quisesse para cada trabalhador, mas ele estaria sendo justo. Você percebe que aos olhos dos trabalhadores o senhor da vinha estava sendo injusto, mas aos olhos do senhor da vinha, que é Deus, que não nos deve nada, nós que devemos a ele, ele estava sendo justo, porque ele combinou um valor com o trabalhador e pagou o que ele devia. Os outros que ele não combinou, que ele disse que pagaria, o justo, por livre e espontânea vontade do senhor da vinha, ele quis dar o mesmo valor, sendo ele generoso. Você entende a comparação da justiça de Deus e a justiça dos homens? Os homens geram a inveja pelo que o outro tem. Deus não vê dessa forma. Eu tenho visto muito nas redes sociais esses dias, nós cristãos, alguns cristãos, envolvidos em ódio, envolvidos em raiva, em diálogos de raiva, citando textos bíblicos. Vingança pertence ao Senhor, a mão de Deus cairá sobre as vidas dessas pessoas. Amados, Deus não é assim. Deus é amor, Deus é vingança, mas eles esquecem de ver que a Bíblia também diz que eu prefiro cair na mão do Deus Altíssimo, que tem misericórdia de mim, do que cair na mão dos homens. Então, amados, a minha vingança não é a vingança de Deus. Deus não olha do mesmo jeito que eu olho. O senhor da vinha não olhou do mesmo jeito que os trabalhadores. O dinheiro era dele, a posse era dele, ele quis ser benevolente e abençoar a outros. Aqui diz o seguinte: a raiva de algumas pessoas contra Deus por ser generoso para com alguns e apenas justos para ele. Você percebe? Deus está sendo justo para alguns e generoso para outros. Isso gera raiva em algumas pessoas. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais, pessoas se degladiando, brigando e usando o nome de Deus. Eu me assustei hoje pela manhã quando eu vi sobre a morte da Anastácia, aquela cantora evangélica. Alguns comentários, eu acredito que não são cristãos, dizendo: onde está o teu Deus? A irmã orou pouco. A irmã, cadê aquelas igrejas que pregavam cura, milagres? Onde está o seu Deus? Muitos comentários em cima da morte da cantora. Discurso de ódio, irmãos. Discurso de raiva devido a muitas informações passadas de cristãos e não cristãos. Eles aproveitam essa hora para atacar. Eu fiquei muito triste, sinceramente, porque o coração do homem está voltado para si mesmo. No começo dessa pandemia, eu vi aquele desespero de pessoas correndo para supermercados atrás de estocar coisas, de guardar coisas para o seu próprio bem, para o seu próprio valor, e esquecendo que tem outras pessoas. Amém, se você tem posse, mas o fundo de tudo isso é apenas buscar o seu próprio interesse. Essa pandemia veio refletir muitas pessoas boas, muita caridade, mas também muito egoísmo, muito
o eu próprio. E o Senhor da Vinha nos ensina aqui o seguinte: o Senhor nos ensina que Deus é Deus acima de todos. Deus é justo, Deus é generoso. Isso é característica dele, não é nossa. E eu tenho percebido o seguinte, que nós temos, tanto cristãos como não cristãos, temos sido juízes de muitas causas, e muitas das vezes sem conhecer. Eu vi esse dia, mais uma vez, aquele filme A Cabana, e ele retrata, alguns podem até dizer, tem um fundo espírita. Amados, se você conhece Bíblia, você tem buscado a Deus, você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Você vê Deus, Jesus e o Espírito Santo. As três características de Deus como o Senhor de todas as coisas, Jesus como amigo e o Espírito Santo aquele que organiza as nossas emoções e os nossos corações. E eu não lembro em nenhum momento Jesus com esse discurso de ódio. Me vem à memória só aquele momento no templo que Jesus se irou. Jesus se irou ali, mas sabe por quê? Porque ele estava falando basicamente com cristãos, fariseus, hipócritas, anciãos que conheciam a palavra e estavam fazendo da igreja um mercado, estavam desonrando um lugar que é santo. Então Jesus irou-se. Mas se você for ver, antes dessa parábola, fala sobre o jovem rico. O jovem rico chega a Jesus e pergunta quem poderia herdar o reino de Deus. E eu vejo o seguinte, que a riqueza não nos leva a isso, a riqueza não nos leva ao céu, mas nos traz bem. E muitas das vezes isso traz com que pessoas se transformem. Acho que pode conquistar as coisas, o reino de Deus, tudo, através disso. E Jesus vem ensinando até chegar nessa parábola. E voltando ao filme, Deus, Jesus e o Espírito Santo ali tratando de um homem com problemas emocionais, um cristão, a família dele era cristã, ele estava mais ou menos, que perdeu uma filha e se questionava a Deus, se Deus é Senhor de todas as coisas, se Deus amava a sua filha, como é que ele permitiu deixar que a sua filha morresse? Então ele entrou em uma crise existencial terrível, que o levou quase à perda da sua família. E o filme retrata Deus, Jesus e o Espírito Santo tratando com seu coração, curando as suas feridas, mostrando que tem coisas a mais do que o momento de ira. Ele irou-se, o desejo dele era matar o assassino. Quando ele foi posto diante de um trono para ser o juiz, o ator que estava interpretando ali disse: o que você faria se alguém matasse uma criança? Ele disse que eu desejaria a morte dessa pessoa, ele sendo juiz. E ela falou várias situações e colocou ele como juiz e criou algumas situações para ele julgar. Algumas vezes ele julgava coerentemente, outras não. Quando chegou numa situação que ele teria que julgar, colocar um de seus filhos no inferno e o outro no céu, ele retrucou, ele temeu, ele teve medo, ele disse que é muito difícil ser juiz, ele não queria ser mais juiz. Eu te pergunto, você imagina Deus? Deus é o nosso juiz. E ele tem que escolher filhos, criaturas, filhos, quem vai morrer ou quem não vai morrer. Coloque-se na situação desse pai que precisa escolher, que alguns têm que morrer. Não conhecemos a profundidade, não conhecemos todos na vida da irmã Anastácia e outros cristãos que morreram, como um amigo meu morreu nessa pandemia, um irmão em Cristo. Eu creio que ele está no céu, com certeza. Mas você percebe que
tem esse balancete, esse juízo que Deus precisa fazer. E muitos de nós nos levamos a ser juízes de situações e brigamos e lutamos e retrucamos nas redes sociais. Sendo juiz, usamos a palavra como escape, usamos textos isolados. E o Senhor da vinha aqui, ele só apenas foi justo e generoso. Não foi juiz de nada, ele foi justo e generoso. Essa palavra, meu irmão, venha fazer efeito no seu coração. Essa palavra venha lhe trazer guarida, venha trazer bênção às suas vidas nestes dias. Tá bom? Deus lhe abençoe, lhe guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, paz.